são conhecidas por armazenar muita água. Mas são muitas espécies de diferentes gêneros e tem algumas que armazenam muito mais água, muito mais gordinhas. Nesse vídeo eu mostro para você várias espécies de plantas suculentas que têm as folhas muito mais gordinhas. Seja muito bem-vindo ao canal Mônica Suculentas e Companhia. Se é novo por aqui, se inscreva para receber os próximos vídeos. Se gostou, já sabe, deixa aquele like bem legal. Fique à vontade para compartilhar para mais pessoas conhecerem várias espécies de plantas suculentas que ficam muito mais gordinhas que outras. A primeira que eu mostro para vocês, gente, é uma das gorduchas que eu mais gosto. É o Pseudocrage. Olha que lindeza, a coloração dele, mais esse formato de folha gordinha, lindo. Porém, é uma planta que não é de fácil cultivo. A não ser que você cultive em cobertura como eu estou fazendo, ó. Eu tenho uma estufa, né? Então, algumas plantas mais sensíveis à umidade, eu coloco aqui, ou então quando elas estão sendo adaptadas para ir para o jardim. Lá fora, que só tem proteção de sombrite, não tem telha transparente igual eu tenho aqui na minha estufa. Você faz a multiplicação pelo corte aqui dessa ponteirinha aqui da roseta, o tamanho que você quer, deixando algumas folhinhas para ele poder brotar. Coisa mais fofa. Então, ele não é fácil cultivo porque ele é mais sensível à umidade. Então, vai a primeira dica. Todas as plantas suculentas que têm folhas bem gordas, elas são normalmente mais sensíveis à umidade. Então, isso quer dizer que é menos rega com essas plantas. Isso quer dizer que se você cultivar céu aberto com chuvas constantes, dias e dias seguidos, pode ter problema de fungar, de apodrecer a raiz. Uma meia sombra já é o suficiente para ela, 4 horas de sol. Ou você coloca ela no sol e quando você souber, choveu hoje, choveu amanhã, choveu depois, 3 dias seguidos e vai continuar chovendo, tira suas gordinhas da chuva, gente. Margaret Rose, que perdeu o miolo, olha, mas tá brotando aqui, ó. Não sei se vai ser haste ou vai ser muda. Qualquer coisa eu tiro essa folha aqui, ó, do meio, para ela poder ficar com o miolinho bonitinho. Ela é bem gorda e fica nessa coloração lilás. Lindona, gente. Agora, essa próxima que eu vou mostrar para vocês, vocês vão amar. Para quem gosta de plantas suculentas com muita pruína e de folhas que armazenam bastante água, ou seja, são bem gordinhas. Olha, gente, isso aqui é uma fofíssima. Essa é Echeveria laui. Olha que lindeza, gente. Tá indo, eu já perdi algumas, viu? Porque é uma planta que você tem que tomar muito cuidado, principalmente com a rega, ou seja, dar atenção à camada de drenagem e um substrato bem aerado, mesmo que seja em cobertura, porque olha, eu cultivo essa menina aqui dentro da minha estufa. Eu não tive coragem ainda de colocar a céu aberto. Na minha região chove demais. Agora no verão, muitas chuvas seguidas. E não só no verão, né? Porque nosso tempo tá bem bagunçado. Então, teve a primavera, se não me engano, mais de 10 dias de chuvas seguidamente. E aí depois veio aquele calorão, aquela onda de calor. Quem que aguenta? Então, elas acabam cozinhando, tá? As raízes não aguentam o sol forte
diante dessas mudanças climáticas que estão cada vez mais comuns. Então, preste muita atenção nas mais gordinhas que você tiver, porque elas precisam de uma atenção diferenciada. Não adianta. Ah, tem gente que cultiva céu aberto e dá tudo certo? Ótimo, gente. Mas vá ver a região desta pessoa. Se é uma região que não chove constantemente, é uma coisa. Para as regiões chuvosas como a minha, eu moro na região sudeste, na cidade de Jundiaí, São Paulo. Olha, ela fica aqui, olha, dentro da estufa, lateral sombrite, em cima telha leitosa. Olha, que espetáculo de planta. Aí quando eu digo folhas mais gordas, é porque tem suculentas que tem folhas, olha essa aqui, mais fininha, gente, tá? Então a gente precisa conhecer as características das nossas plantas, das plantas que a gente quer adquirir. Porque senão a gente perde mesmo, né? Uma porque gosta de um pouco mais de rega. Se você coloca no sol, ela vai ressecar muito rápido. Pode até queimar, dependendo dessa intensidade de sol. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu dei bastante dicas sobre suculentas de folhas mais finas. Então, a gente precisa entender as características das plantas. Não é porque ela é suculenta, que armazena muita água. Nem todas podem ficar muitos dias sem água, como esta, por exemplo. Ela vai secar muitas folhas. E nem todas podem ser regadas constantemente, como a Laui, como o Cedo Craige e como esta linda Margaret Rose. Olhem só esta lindeza da Paquivéria Draco. Não é muito gorda, gente? Gorda, gorda, gorda. É uma linda. Uma dica para você conseguir que algumas plantas engordem essas folhas mais que o normal é você deixar ela passar por estresse hídrico. Isso mesmo. A falta de água por longos períodos faz com que a folha armazene bastante água. Toda vez que ela recebe água, ela acaba armazenando mais água. Com isso, ela vai ficando bem gordinha e fica tranquila nos períodos de seca, porque ela vai estar com excelente armazenamento de água. Não é bacana isso? Sem contar que isso vai ajudar ela a ficar mais colorida, ou seja, com a coloração mais intensa. E esta roseta enorme, sendo cultivada em vasinho de barro, a céu aberto, com chuva, sol, ama sol, é a opalina. Muito fácil de prosperar, de se propagar por folha. Chegou há 15 dias aqui no meu cultivo. É lindo, fica cor-de-rosa. Ele já está cor-de-rosa, vai ficar mais intenso ainda. Paquifito. Eu vou deixar o nome. Inclusive, eu tenho 2 nomes para ele. Porque eu vi com 2 nomes. Então, tem um que é mais raro que o outro, mas ambos ficam cor-de-rosa. Coisinha gorda, mais bonita. Então, olha, você vê uma planta assim, linda, linda, porque essa característica de ser mais gordinha é o que atrai a gente muitas vezes, né? Não só pelo formato, uns preferem equivérias, outros preferem os paquifitos, outros preferem sedevéria, graptovéria e por aí vai. E tem para todos os gostos. Então, tá no início do cultivo,
pesquise, entenda do que sua planta gosta. Plantas mais gordinhas, mais tempo sem rega. Ai, secou o substrato, não rega. Espera, gente. Tenha paciência, espera uma semana, vai observando sua planta, porque a gente faz adaptação das nossas plantas. Então, olhem as últimas folhas. Quando acaba a reserva do substrato de rega, elas começam a usar das folhas, certo? Então, é fácil. Olha aqui, começou a desidratar aqui embaixo. Aí, tá sequinho, começou a desidratar, é hora da rega. Tá úmido e tá desidratando, aí já é outra coisa, né? Pode ser alguma doença no substrato, na raiz. Aí é hora de você tirar essa planta e verificar se as raízes estão saudáveis e o substrato também. Olha, essa Suyon variegata, por exemplo, é folhas finas comparada com esse Paquifito. Essa daqui também, que é a lime, é a lemon lime. Folhas mais fininhas. Ela é suculenta, ela armazena água, mas não na mesma quantidade que este Paquifito. Plantas suculentas, gente, não armazenam água apenas nas folhas, é também no caule. Então, não necessariamente a planta é mais sensível à umidade só quando ela é gordinha, tá? Ela pode ter folhas mais finas, como por exemplo essa Hermes, é mais gordinha que a lemon lime, mas ela tem muita sensibilidade à umidade. Umidade e calor ao mesmo tempo pode provocar podridão ou mesmo fungar. O filo Baby Finger, ele tem folhas pequenininhas, mas são muito gordinhas. Olha só, não é? Então, a gente precisa prestar atenção também nessa característica das nossas plantas, tá? Às vezes ela pode ser gordinha e pode ser mais resistente a céu aberto, não é? A chuvas. Então, vamos entender como é que funciona cada uma dessas meninas lindas. Esta aqui é a Echeveria Gavoide Dionysus. Comparado a outras, ela tem folhas mais gordas. Deixa sequinha por vários dias e então faça a rega. Essa aqui é a nossa próxima. Olha que belezinha, gente. Tá pegando uma coloração bem linda. É Echeveria Pudge. Ela está em adaptação aqui com as chuvas. Então, há qualquer sinal de melar, mais folhas de baixo começarem a melar, eu tiro, tá? Como eu disse, ela está em adaptação. Tô observando se ela de fato está gostando daquele ambiente que você está colocando. Então, ela ficou muito tempo mesmo na minha estufa e agora eu trouxe pra cá. Tá no vasinho pequeno, olha, mas não é de barro como esta. Porque o de barro tem essa vantagem. É a nossa próxima dica. Folhas mais gordas, ativo no tempo, a céu aberto, dê vaso de barro sem permeabilização. Isso vai te ajudar bastante. Aqui, tô correndo o risco de perder, dela apodrecer a raiz. Mas são experimentos que a gente vai fazendo, sabendo que pode perder a planta. Aí, gente, vamos dar uma espiadinha nessa floração do Cotyledon Cotyledon tomentosa. Patinha de urso. Olha como ela tá em flor. Coisa mais linda. A gente não pode perder essa chance, né? Essa aqui é uma vez no ano que vai dar floração. Pelo menos aqui no meu cultivo é uma vez por ano. Olha que coisa mais linda. Aqui nesse arranjo eu tenho várias espécies. E uma delas é essa Avocado Green. Também com folhas bem gordas, uma planta mais sensível à umidade também.
Então, fique esperto se você gostar dessa espécie ou se você acaba comprando porque achou um precinho bacana. Então, faça uma excelente adaptação. Como eu disse, um bom substrato, bem aerado, bem drenável. Não importa o que vai no seu substrato, ele tem que ser bem drenável, tá? Muita gente fala substrato sem frescura. Sem frescura para quem tem a terra no seu quintal. E trata essa terra, porque senão tem que viver à base de veneno para matar nematóides. Então, gente, tem que saber a procedência, né? Dos elementos que vai ser misturado para virar o nosso substrato. Então, muita atenção. Essa aqui, olha, ela é sensível à umidade, sensível a cochonilhas também, mas ela tá numa bacia rasa com metade de grão de drenagem. Com outras aqui e tá indo por enquanto tudo bem, tá? Porque ela tá dividindo aqui a quantidade de água, da chuva, no tempo. Ela está sendo cultivada no tempo. Então, muita atenção quando você também quiser montar um arranjo, tá bom? Então, é um arranjo, mas que fica uma cá, outra lá, outra lá, outra cá. Uma bacia dessa com 5 mudinhas é muita água para pouca planta. Olha que lindeza a nossa próxima. É o Paquifito Blue Haze. Como a maioria dos Paquifito, eu acho que todos os Paquifito são tudo assim, gente. Olha, coisa mais fofa. Dá vontade de apertar. De tão fofinho, tão gordinho que é. Mas olha, vaso pequeno. É a próxima dica, hein? Várias rosetas num vaso pequeno. Você olha de cima, você nem vê o vaso. Azul, um pouco lilás. É linda, linda, linda. Os Paquifitos são plantas suculentas bem especiais, que tem também bastante espécies. Um outro cedo, que apesar de ser bem gordinho, ele não dá trabalho, tá? É uma planta bem tranquila. Apesar de ter as folhas bem gordinhas, ele é bem tranquilo, que é o cedo Shangri-La. Eu tenho ele aqui, olha. Olha que gordinho. É muito fofo, né, gente? Com essas bordinhas vermelhas. Mas, olha, também um vaso de barro, se possível. Aqui ele já tá num vaso que é impermeabilizado. Então, mas já está num arranjo onde divide aqui, rega, quantidade de nutrientes e tudo mais. Colorata tapalpa, se não me engano, também de folhas bem gordas, lindas. As coloratas têm uma certa sensibilidade à umidade. Então, fique esperto, ela vai melando as folhinhas de baixo. Quando você vê, tá uma roseta petitica, tanto você tirou folha. Mas é uma echeveria bem gordinha e bem linda. Com um tantinho de pruína. Olha a diferença das gordinhas que eu mostrei para uma de folha mais fina também, que é uma chaviana, Neon Breaks. Então, de modo geral, mais gorda, menos rega. Mais cuidado com a rega. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deste conteúdo, que ele possa te ajudar a escolher as plantas que você quer, com os cuidados que você precisa ter com cada uma delas,
porque são plantas que vale a pena você ter no seu cultivo. As mais gordinhas aqui do jardim da Mônica Suculentas e Companhia.